O terceiro ponto institucional é que as nossas barreiras internas são realmente infernais, piores e mais danosas à economia, à produção e à exportação do que as barreiras externas. Precisamos quebrá-las com coragem. A segunda realidade que temos que ter presente é que o Brasil teve a sua primeira grande crise no período 47-49 e adotou uma imensa gama de controle da sociedade durante 42, 43 anos. O Brasil controlou tudo: exportação, importação, preço, juros, investimento. Só faltava controlar a vida particular de qualquer um de nós. Foi o país que mais controlou no mundo sem ser socialista necessariamente. Por quê? O que se pretendia? Corrigir o déficit de balanço de pagamentos, corrigir a inflação e promover o desenvolvimento econômico. Quando se alcançou 1990, ou seja, 40 e poucos anos após esse sistema de controle, descobriu-se que o Brasil continuava com problemas graves no balanço de pagamentos. O crescimento econômico que tinha ocorrido num período na década de 70, sobretudo, e o desenvolvimento econômico estava a pique, voltou a ser um desenvolvimento reduzido e a inflação estava presente. Como havia a onda de internacionalização, abertura, etc., o Brasil se engajou no processo de abertura, 1990. O que ocorreu, senhores? Todos os países do mundo, sobretudo os desenvolvidos, fizeram ressalvas, restrições na abertura. Os americanos abriram a sua economia, entre aspas, e continuaram com os mesmos controles que tinham antes. Os europeus fizeram a mesmíssima coisa. E o Brasil? Não, o Brasil não. O Brasil só tem macho. O Brasil não precisava fazer controle nenhum. O Brasil promoveu um desmonte de todo o seu sistema de controle, abriu a sua economia para fazer uma inserção internacional e temos conversado. Não demorou 2, 3 anos, todos descobriram que era muito mais fácil importar do que exportar. Iniciou-se um processo de importação violentíssima. Anos depois, o Brasil acumulou 197 bilhões de dólares de déficit em transações correntes. Por quê? Porque o Brasil fez uma abertura da sua economia, nada contra, para atender os mesmos objetivos de 1947. Corrigir o balanço de pagamento, tocar o desenvolvimento econômico e corrigir a inflação. Mas ao fazer, quem faz uma abertura, meus amigos, é preciso que você reorganize a sua estrutura para fazer uma competição aberta. Ninguém faz competição aberta sem estar preparado. O Brasil não se preparou para exportar. A abertura econômica, a abertura à inserção internacional exige uma política extremamente agressiva de exportação. O Brasil não o fez. Fez uma política normal, em alguns casos com muitas falhas, etc. E o Brasil não se defendeu. Não atacou e não defendeu. Está igual, mais ou menos, o escrete brasileiro hoje por aí. Não ataca nem defende. Não. O resultado dessa consequência é que nós estamos há 21 anos com a economia aberta. O que nós estamos hoje discutindo? Nós estamos hoje discutindo uma inflação. Mas o Brasil debelou a inflação? Não. O Brasil controlou a inflação. Debelar a inflação se faz com produção crescente, altíssima produtividade, desburocração e eficiência. Apoio à produção, apoio à exportação. O que se faz hoje, qual é a preocupação nossa? Balanço de pagamento. Temos uma reserva alta, então estamos salvos. Não é bem assim. Não é bem assim, porque o comércio exterior brasileiro hoje depende da agricultura e da agropecuária. A indústria está sendo sucateada aos poucos. Nós estamos num processo de desindustrialização. Há um fator, eu chamo a atenção só para efeito discutirmos, muito curioso.
Muita empresa brasileira está indo para o exterior, algumas para ter escala de produção, outras por conveniência, porque não pode competir internamente. Ao mesmo tempo, o Brasil está recebendo muitas empresas de capital estrangeiro, sobretudo na parte de equipamentos, máquinas, etc. Notem bem uma coisa: o Brasil está se transformando num grande país CKD. Talvez aqui a maioria, os jovens, não saiba bem o que é CKD, que se praticou muito na década de 50, 60, e aqueles mais antigos aqui presentes sabem o que é isso. Nada contra o CKD, mas é preciso hoje, quando o governo voltou de uma maneira muito positiva a dar prioridade ao produto nacional, pelo menos quando o governo compra, é fundamental que o governo, ao comprar, saiba o que é nacional, o que é produto nacional, o que é produto produzido no Brasil, montado no Brasil. As duas coisas são legítimas, mas é preciso, como em alguns países, diga-se, produto nacional é aquele que tem um conteúdo de, no mínimo, 50% em peso e valor. Sempre foi assim. De repente abandonou-se esse conceito. Temos que voltar a um conceito. Senão a própria medida do governo, recém-adotada, muito positiva, acaba não tendo efeito prático. Nós não podemos esquecer que um processo de abertura, as cadeias produtivas se integram. À medida que se integra a cadeia produtiva, obviamente, o empresário vai buscar o que é mais barato em qualquer lugar. Portanto, se eu não apoiar, se o governo não tiver uma política de redução, forte redução e facilitação de custo de investimentos no Brasil e de exportação, nós vamos ter problema a seguir. Não adianta dizer que temos 300 bilhões de dólares de reserva. Isso é bom, é maravilhoso. Mas nós temos uma conta, rendas, fortemente deficitária, e vai continuar crescendo o déficit. Temos uma conta serviço deficitária, crescendo o déficit de serviço. Porque o Brasil não tem uma política harmônica de exportação de serviço. O que é um absurdo, porque o serviço hoje é um dos itens mais procurados do mundo. E terceiro, nós temos que estar presentes e atentos ao que está acontecendo hoje no mundo. O mundo está em crise. E a crise do mundo é basicamente uma crise dos países desenvolvidos, dos países que representam mais de 50% do comércio mundial e talvez algo em torno de 60% do PIB mundial. Os países ricos estão em crise. Segundo os analistas inteligentes de toda essa crise será uma crise longa. O que se pode esperar numa crise longa no mundo desenvolvido? Eu acho que pelo menos 3 pontos é importante termos para dizer. Primeiro, a minha impressão é que esses países vão buscar novas tecnologias para dar novo salto de produtividade e qualidade, de modo a aumentar a produção, gerar emprego e competir. Segundo, eu acho que nós temos que esperar uma política fortemente agressiva de exportação desse país, em busca de mercados como o nosso mercado ou o latino-americano de modo geral. Isto é tranquilo e pacífico. E terceiro, podemos esperar um retorno, um forte retorno ao protecionismo nos países desenvolvidos. O Brasil está preparado para enfrentar esse problema, ou seja, se defender de uma pressão forte, que venha uma pressão forte, inclusive sob a forma de CKD, produção CKD. O Brasil tem condições de ter uma política de exportação extremamente agressiva, capaz de superar restrições externas. Esse é o problema que nós temos que pensar daqui por diante, que essa realidade está presente, está na nossa porta. Por isso, senhor ministro, eu acho que seria a nossa preocupação, e foi a da EB, discutirmos aqui competitividade. Como vamos montar, como não fazer a competitividade ser um carro-chefe
como implantar grande competitividade nesse país, não é só na exportação, como sobretudo na produção. Eu acho que, vai me desculpar, ministro, temos até uma oportunidade muito boa, porque a CAMEX, recentemente, Câmara de Comércio Exterior, foi criado um grupo de trabalho para rever a legislação brasileira, as normas, etc., que é muito oportuno. Eu acho que está na hora de passar a limpo com muita coragem, sem muita preocupação com o que as pessoas do momento acham do governo. O que nós achamos é aquilo que o país necessita para ser competitivo. Eu quero lembrar a CAMEX e a pessoa do MINDIC que se nós não domarmos o que tem por baixo do comércio exterior brasileiro,